muito bom dia para você e obrigado por estar aqui com a gente na TV Alemes, pelo 7.2, na TV aberta para Campo Grande região, no canal 9 da TV a cabo em Campo Grande e em Dourados e também no nosso YouTube, o Assembleia Legislativa de MS, quase 11 mil inscritos lá no nosso canal do YouTube acompanhando as movimentações, as decisões dos representantes da população de Mato Grosso do Sul. E a gente começa falando sobre a reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Antecipamos isso ontem, presidente da CCJR, deputada Mara Caseiro, em razão da alta demanda de projetos que tem chegado à Assembleia Legislativa, convocou então essa reunião extraordinária da comissão, que avaliou vários projetos do Poder Executivo. A Ana Paula Gimenez acompanhou como foram os debates hoje. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu extraordinariamente nesta quinta-feira para analisar e distribuir projetos que deram entrada na Casa de Leis, priorizando as propostas do Poder Executivo. Estou aqui com a deputada Mara Caseiro, presidente da CCJR, ela está aqui ao meu lado. O objetivo é limpar a pauta com agilidade? Sem dúvida nenhuma, a gente procurou ir limpando a pauta até o final do ano. Nós entramos em recesso em dezembro, então até dia 20 de dezembro nós queremos estar com todos esses projetos que são importantes a aprovação esse ano ainda. Nós temos casos, inclusive, que tem que ser aprovado esse ano para começar a valer já em janeiro do ano que vem. Então, nesse sentido, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação está atenta e, com certeza, se precisar de mais extraordinárias, a gente está aqui para trabalhar e dar agilidade a todos os projetos que entram aqui na casa. São vários benefícios para os servidores, não é isso? Sim, nós temos vários projetos que entraram, que são de reajuste, de recomposição salarial, também de planos de cargos e carreira, e que essas mudanças, esses reajustes, ele começa a contar a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Então, nesse sentido, nós estamos dando agilidade. Mas também tem outros projetos de incentivo à indústria, como hoje. Hoje nós aprovamos 6 projetos do Executivo, da Comissão de Constituição, exatamente para poder dar toda essa agilidade necessária para esses projetos que impactam a vida de todos os munícipes aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Obrigada pelas informações, deputada Ana Paula Gimenez, para a TV Assembleia. Então é isso, obrigado Ana Paula. E como a gente observou aí na fala da deputada Mara Caseiro, se necessário, ela poderá convocar novas reuniões extraordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E você sempre vai acompanhar tudo aqui na TV Alemes. 11h09, falar agora da ordem do dia, os projetos que foram votados pelos deputados estaduais. Inicialmente, 11 matérias estavam pautadas para a sessão de hoje. 3 delas foram retiradas de pauta, mas já devem retornar em breve para a votação dos deputados estaduais. Mas a gente começa falando do projeto de lei de número 260 do Poder Executivo, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão. Ela está tramitando com acordo de liderança em regime de urgência. Foi analisada ontem em primeira discussão pelos deputados estaduais e que traz algumas mudanças no Conselho Estadual de Saúde. Que grande mudança é proposta pelo Poder Executivo? Na verdade, um ajuste no texto, que caberá ao Conselho acompanhar e controlar a atuação do setor privado quando credenciado. Hoje, a inclusão também que cabe ao Conselho aprovar, mas o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal indica que decidir deliberar sobre, inclusive justificativa do governo, entre aspas, decidir deliberar sobre a contratação ou convênio de serviços com o setor privado importa a indevida restrição às competências do chefe do Poder Executivo. E cabe ao chefe do Poder Executivo, que propôs inclusive um plano de governo à população, decidir sobre essa contratação, cabendo então ao Conselho Estadual de Saúde a controlar e acompanhar a atuação quando houver esse convênio, quando for credenciado. Projeto de lei 260, então, aprovado em segunda discussão, não houve emendas ao longo da tramitação, então já segue para a sanção do Poder Executivo. Essa foi a única matéria em segunda discussão. As demais matérias foram todas elas analisadas em primeira discussão, que é a análise da constitucionalidade a partir do relatório da CCJR. Vamos então para o próximo item, o projeto de lei complementar de número 13,
do Poder Executivo, que traz atualizações nas tabelas remuneratórias dos policiais civis, com incremento, inclusive trazendo a possibilidade do pagamento de um abono. Essa matéria passou ontem pela CCJR, você acompanhou com a gente no primeira discussão, no redação final também. O deputado Caravina foi o relator, também a categoria esteve presente acompanhando essa discussão na CCJR. Então, como eu disse, traz atualização remuneratória com incremento aos policiais civis, concede abono salarial para agente de polícia judiciária e agente de polícia científica, peritos papiloscopistas e oficial forense. Esse abono é pago a essas carreiras quando o servidor estiver em terceira classe, referência 1 e nível 1 na sua tabela. Aí isso já varia conforme o tempo de permanência. É um abono que varia entre R$ 130 e R$ 140 reais a ser pago, então, pelo Poder Executivo. Uma demanda da categoria que intermediada, inclusive pelos deputados estaduais, por meio de uma comissão especial e que agora vai se concretizando com as votações dos projetos pelos deputados estaduais. Próximo item. Projeto de lei complementar de número 14, também do Poder Executivo, também analisado e aprovado em primeira discussão, que traz algumas alterações no Estatuto dos Profissionais da Educação Básica aqui de Mato Grosso do Sul. A gente separou alguns dos pontos propostos pelo Poder Executivo, são várias mudanças no Estatuto, inclusive a íntegra, você sempre pode conferir com total transparência no site da Assembleia Legislativa, mas destacando algumas delas. Aumentando as referências de carreiras, aumenta o limite total de horas semanais dos professores efetivos para até 60 horas, dispõe também sobre medidas disciplinares para aqueles professores convocados que passaram por um processo seletivo, regras de suspensão e demissão para esses servidores também, direito de licença para esses professores convocados de 2 dias, por exemplo, para falecimento de familiares e de até 3 dias para núpcias. Essa é uma inovação que está trazendo o governo. Normas para desempenho individual dos servidores efetivos, normas também, atualização das normas de cedência dos servidores efetivos e também o governo já criou há alguns anos a função de coordenador regional de educação, que existe em várias regiões do estado, e o governo propõe que esse cargo seja exclusivo, privativo para servidores de carreira e que ele aconteça em dedicação exclusiva. Então, são algumas mudanças no Estatuto dos Professores que o PLC 14 traz, os deputados aprovaram em primeira, volta ainda para uma análise em segunda discussão. Próximo item. Projeto de lei complementar de número 15, na verdade, ele é do Poder Executivo, a matéria foi discutida, votada e aprovada em primeira discussão e que adequa ao quantitativo de cargos por classe do cargo de auditor do Estado. Também traz alterações na tabela remuneratória e dispositivos sobre a evolução da carreira dos auditores do Estado. A matéria também aprovada em primeira. Próximo item. Esse item, está aqui a foto do deputado Adriano Nogueira, mas na verdade do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, projeto de lei de número 238, matéria discutida, votada e aprovada em sua constitucionalidade, a primeira discussão, que trata de ajustes nas atribuições do cargo de auditor de controle externo do Ministério Público de Contas. Já, inclusive, a expectativa até do lançamento de um concurso pelo Tribunal de Contas do Estado, onde fica instalado o Ministério Público de Contas para esse cargo de auditor de controle externo. O TSE já propõe, então, alguns ajustes na atribuição e também a atualização da tabela remuneratória. Próximo item. Projeto de lei de número 257. Eu vou só voltar para o tópico anterior. A gente estava no projeto de lei 238. 238, eu falei que ele foi aprovado, não é? Na verdade, ele foi retirado de pauta pelo presidente Gerson Claro, tanto o 238 do Tribunal de Contas, como o próximo item, que é o projeto de lei de número 257. A gente já pode até seguir para ele. Esses dois itens, com relação a transação tributária, possibilidades de acordo do Estado com dívidas jurídicas que já estão tramitando na Justiça, com contribuintes, tanto o 238 quanto o 257, na realidade, eles foram retirados de pauta na sessão de hoje. Então, a gente já pode avançar para o próximo item da pauta de hoje. Mais uma vez. Projeto de lei de número 261. Esse, sim, votado, também encaminhado pelo Poder Executivo, discutido, votado e aprovado em primeira discussão, e que impõe um prazo
para que os beneficiários do programa Lote Urbanizado lá em Bela Vista cumpram um encargo a partir da conclusão. O que acontece? Existiu esse programa, Lote Urbanizado, mas ele criava um compromisso com a pessoa beneficiária de que ele deveria usar aquele imóvel que foi doado a partir de várias contrapartidas, inclusive da própria pessoa, deveria ocupar aquele imóvel para moradia pelo período de pelo menos 2 anos, sob risco, sob pena até de perder esse imóvel que foi doado. A lei é de 2017 e ela prevê, como eu disse, que a pessoa beneficiária terá o encargo de utilizar o imóvel doado nos termos dessa lei, exclusivamente para a construção de unidade habitacional para sua moradia e de sua família, sendo-lhe vedado alugar, ceder, transferir, dar incomodato, emprestar no todo ou em parte, abandonar ou deixar o imóvel desabitado. Qual que é a mudança proposta agora pelo Poder Executivo? Que esse prazo de 2 anos ele passe a contar a partir da conclusão da obra atestada pelos servidores da GEAB, que só assim essa finalidade de moradia familiar da pessoa beneficiada passa a contar. Então, esse é um encargo que a pessoa tem, um compromisso que ela tem quando ela recebe, quando ela aderiu aí ao programa Lote Urbanizado. Então, o governo trazendo esse esclarecimento de que o prazo de 2 anos ele passe a contar a partir da conclusão da obra atestada pela GEAB. Próximo item. Projeto de lei de número 262 do Poder Executivo, matéria discutida, votada e aprovada em primeira discussão, e que altera uma lei sobre doação de imóveis com encargo para fim habitacional lá no município de Dourados. Está ajustando uma lei que lá no passado ela atendeu a um outro programa habitacional, mas que agora, a partir dos ajustes, inclusive de matrículas de imóveis de áreas que foram remembradas ao poder público, que possibilite a contratação de uma organização da sociedade civil para a construção de novas moradias via o programa Minha Casa Minha Vida. Então, o governo fazendo ajustes na legislação para poder visando aí a construção de novas moradias lá no município de Dourados, isso por meio do projeto de lei 262, aprovado em primeira. Próximo item. Projeto de lei de número 264 do Poder Executivo. A gente até acompanhou um pouquinho de discussão sobre esse assunto na sessão plenária, mas esse projeto, que trata sobre uma alteração na lei de vídeo monitoramento das escolas da rede estadual de ensino, ele foi retirado de pauta e deve voltar para votação na semana que vem. Próximo item da pauta de hoje, também, primeira discussão também do Poder Executivo Estadual, projeto de lei de número 265, autorizando o Poder Executivo Estadual a conceder incentivo fiscal para indústrias do ramo alimentício. Esse benefício fiscal, o governo entende que ele pode ser um estímulo para a geração de emprego e renda aqui em Mato Grosso do Sul, mas que ele deve estar condicionado ao interesse econômico, social e fiscal do Estado, mediante dedução do saldo devedor dessas empresas do ICMS. Então, a empresa receberia um valor a ser definido aí pela Secretaria de Estado de Fazenda como incentivo fiscal, e esse valor seria já deduzido daquele valor que a empresa já teria que pagar de ICMS, faz o abatimento. O governo entende, como eu disse, que essa é uma medida que pode ajudar na industrialização de Mato Grosso do Sul, na geração de renda. Deputados também votando favoravelmente a essa matéria. E o próximo item? O último da pauta de hoje, o projeto de lei de número 266 do Poder Judiciário, aprovado em primeira discussão pelos deputados estaduais. O Tribunal de Justiça propõe um aumento no número de juízes auxiliares na Corregedoria Geral de Justiça. Corregedoria Geral de Justiça é um órgão que, de uma forma mais simples, a gente pode explicar como que por ter um papel fiscalizatório dentro do Poder Judiciário Estadual, tem um papel correcionário, executa as correições nas várias unidades de justiça aqui de Mato Grosso do Sul. O Tribunal de Justiça diz que as demandas na Corregedoria Geral de Justiça praticamente dobraram entre 2017 e 2022 e que a Corregedoria conta com apenas 2 juízes auxiliares e que seria necessário, então, o aumento do número de auxiliares em mais 2. Matéria aprovada, então, pelos deputados estaduais em primeira também deve voltar para votação em segunda discussão nas próximas semanas. Bom, então é isso. Essas foram as matérias, os projetos de lei aprovados pelos deputados estaduais na sessão de hoje. Parlamentares que também deliberaram sobre 19 indicações, uma moção de repúdio e 5 moções de congratulação. Esse é um balanço aí de uma ordem do dia bastante movimentada aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 11h20. Fala agora de uma matéria que começa a tramitar no Poder Legislativo, que foi proposta pelo deputado Márcio Fernandes. Quem precisa transitar com animais dentro do estado precisa obter uma licença, um documento para poder trafegar com os animais na rodovia, e esse documento tem um custo.
Eventualmente, esse transporte de animais ele é temporário, por exemplo, para participação em eventos. Justamente para essas situações, o deputado Márcio Fernandes propõe, então, a criação do chamado passaporte equino. Fica instituído o passaporte equestre para eventos culturais e desportivos com o objetivo de regular e simplificar o trânsito de equinos utilizados em rodeios, festas de laço, apresentações culturais, turismo e prática desportiva no âmbito do Mato Grosso do Sul. Falei passaporte equino, na verdade passaporte equestre, né? Mas relacionado de toda forma aí ao transporte de cavalos, medida que o deputado Márcio Fernandes avalia que pode desburocratizar e muito a vida de quem precisa fazer esse transporte de animais. Matéria entra em período de pauta antes de ser analisada inicialmente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E a deputada Gleice Jane disse que ontem, durante suas atividades parlamentares lá em Brasília, conversou com autoridades do governo federal sobre o grande debate de ontem aqui na Assembleia Legislativa, que foi a falta de água em aldeias indígenas em aldeias lá em Dourados, né, que acabou culminando numa operação policial criticada por alguns deputados, defendida também por outros parlamentares. A deputada disse que foi entender o porquê da demora na execução de obras de saneamento, inclusive disse que há possibilidade de uma solução. Eu peço aqui que os deputados, que todo mundo envolvido nessa situação, que converse com a bancada federal, porque nós temos uma alternativa, uma solução, que é a bancada federal agora conseguir uma emenda de bancada para solucionar a questão da água em Dourados. Eu acho que é uma situação que merece uma atenção, que merece envolvimento político. Eu acho que nós podemos colaborar nesse diálogo, nessa conversa com toda a bancada, para a gente resolver imediatamente, definitivamente essa situação. A emenda de bancada é o suficiente, segundo as conversas, inclusive, com o governo do Estado, que diz que o valor é possível de se resolver. Então, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade, a reunião acontece na segunda-feira e a gente pode tentar intervir junto aos deputados para que a gente tenha definitivamente essa solução para a aldeia em Dourados. Anteriormente, a deputada mencionou um erro na inscrição do projeto de saneamento nas aldeias em Dourados como a área sendo rural, mas na verdade era indígena e por uma questão burocrática o projeto não avançou e esse é um dos possíveis motivos aí para que essa obra de saneamento lá em Dourados ainda não tenha saído do papel. Então é isso, 11 horas e 23 minutos, a gente vai já chegando ao fim da edição de hoje do Redação Final, agradecendo muito pela sua companhia ao longo de toda essa semana. E a gente sempre avisa quando é quinta-feira, né? Sexta-feira, 8h30 da manhã, é dia de Jornal Parlamentar ao vivo, com um resumo completo de todas as ações, as discussões, as atividades aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Mas você sempre pode saber mais sobre o Poder Legislativo Estadual lá no nosso site, www.al.ms.gov.br. O site da Lemes hoje, inclusive, destacando honrarias, né, concedidas pela Lemes, projetos de resolução e projetos de emenda constitucional que começam a tramitar na Assembleia Legislativa também. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Já de maneira antecipada, te desejo um excelente fim de semana. A Redação Final volta na próxima terça-feira, logo após a sessão plenária. Tchau.